No Master, o inverno tem sabor que nos une. Ofertas quentinhas para toda a família. Tá no Master, tá em casa. Na TV Erechim, na resenha, com Fábio Lazarotto e convidados. Olá amigos, estamos no ar com mais uma edição do programa Na Resenha aqui na TV Erechim, canal 26 e 526 da NET, que você pode, aliás, assistir ao nosso programa nos mais diversos horários. Temos os programas inéditos que vão ao ar sempre às 20 horas e 30 minutos nas segundas e sextas, mas que também são reprisados em vários horários aqui para quem não consegue assistir muitas vezes no horário que vai ao ar o programa inédito. Então tem reprises em toda a grade de programação da TV Erechim, além das redes sociais, pelo Facebook e também através do YouTube. Você pode acompanhar o nosso programa, compartilhar com seus amigos e assistir também, se quiser, na sua Smart TV. O programa Na Resenha tem o patrocínio do Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. E agora, literalmente, tá no Master, tá em casa. Porque o Master montou uma loja virtual, onde você encontra tudo que tem na loja física do Master, na loja virtual. E o melhor, você combina o horário de entrega dos produtos que você comprar e o Master entrega na sua casa. No horário combinado, produtos fresquinhos e de qualidade. Master Supermercados, sempre, facilitando a vida de você, cliente. Conosco também Andretta, transformando horizontes, e System Software de Gestão. Há mais de 30 anos otimizando resultados de seus reais parceiros. Acesse systempro.com.br e confira nossos produtos e serviços. O programa Na Resenha de hoje recebe meu querido amigo, companheiro de bancada de rádio, também nosso participante aqui itinerante do nosso programa Na Resenha, Joel Costa, meu sempre camisa 5. Tudo bem, Joel? Uma boa noite para ti, meu amigo. Bom tê-lo de volta aqui na bancada. Boa noite, Fábio. Boa noite aos nossos ouvintes. É sempre um prazer, né, Fábio? É como eu digo sempre para você. É impossível dizer não ao seu convite. Já é uma satisfação aquele convívio nosso lá no BV e, sem dúvida, aqui também. Que beleza, Joel. Bom, meu amigo, nós que adoramos futebol, estamos na expectativa quanto ao retorno do futebol para, digamos assim, voltarmos nesse novo normal, a gente ter também as atividades esportivas. E essa foi uma semana importante, uma semana de reinício de trabalho do Ipiranga. Na semana anterior o Atlântico já havia reiniciado os seus trabalhos. Dá um sentimento de as coisas estarem acontecendo mais perto de nós, vendo os nossos clubes aqui da cidade retornando às atividades, Joel? Fábio, na verdade é uma alegria muito grande. A gente vê realmente todo mundo já se movimentando novamente, se falando no esporte, porque, veja você, nós entrávamos ali no estúdio agora, e ali um funcionário, como sabe que nós lidamos com futebol, veio logo nos perguntar: Fábio, quando é que começa? Segue essa semana? Naquela ansiedade. E nós também não deixamos de estar com essa ansiedade. Mas agora, é aquele momento em que a gente não sabe nem o que vai dizer. A gente quer, a gente fica feliz, ver que o Ipiranga se apresentou, melhor ainda que se apresentou, fizeram os testes e todo mundo testou negativo. Quer dizer, a gente fica naquela ansiedade. Mas a gente sabe também o contexto todo da saúde, a pandemia, o que está o Estado, Claro que a gente aqui está numa situação legal, mas o futebol, ele move muitas pessoas. Não são só os atletas. Os atletas, eu sempre digo, no campo, no seu clube, ele está muito bem cuidado, às vezes melhor do que em casa, porque ele tem os médicos à sua disposição, o clube se preocupa ainda mais, o clube tem os protocolos, segue os protocolos à risca, e os atletas acabam bem, graças a Deus, de saúde e protegidos. Mas além dali, tem a outra vida dele, tem o lado da família dele, dos amigos dele, e que a gente não sabe qual foi o contato que teve. Então, existe essa dificuldade. É complicado para todo mundo. A gente sabe que a economia está
complicada, a pandemia, os atletas, os clubes, né? A receita dos clubes, tudo muito difícil. A gente quer, a gente torce para que isso aconteça, mas a gente também fica preocupado, né? Até que ponto. Se esperarmos acabar, é impossível. Voltar, vai ter que voltar. Porque também a gente pensa assim, né, Fábio? Por exemplo, os shoppings. Os shoppings estão liberados. Então, se libera o shopping, que é para estar aquela multidão, aquele contato direto ali mais perto, por que também não vai liberar o futebol? Não, e tem mais, né, Joel? Tu falaste no início aqui da tua fala, e o próprio Renan Mombarak, na última entrevista que nós tivemos aqui no Na Resenha, ele também reiterou isso. Olha, se todas as modalidades, setores, segmentos tivessem o cuidado que o futebol está tendo com relação a protocolos, né? Desde a medição de temperaturas, os testes, né? A higienização e todos os protocolos que estão sendo adotados pelo futebol, olha, eu acho que nós estaríamos numa condição muito melhor em termos sanitários no país, porque o futebol de fato tem tomado medidas, né, muito importantes, né, com relação ao combate ao coronavírus e a propagação do mesmo. Então eu acho, Joel, que realmente, aí você está bem, a gente vê acúmulo de pessoas em vários locais, né, e aí o futebol que ao todo um regramento, sim, há o contato, não tem como não se ter o contato, só que são alternativas que podem se buscar, como a questão da sede única para os jogadores ficarem daqui a pouco 2 semanas concentrados em um mesmo local, né, faz uma testagem única, né, e aí evita daqui a pouco, num primeiro momento, o contato até com os familiares para evitar qualquer caso de coronavírus, né, que haja um contato, enfim, passeando pela cidade ou indo a algum lugar ou outro, né, mas o fato é que o futebol está tomando medidas, né, e aí parece que o futebol está sendo, de certa forma, punido em alguns casos por alguns outros setores que não estão cumprindo suas regras. Exatamente. E inclusive, Fábio, você vê bem, se depender só dos atletas, não teremos problema nenhum, por mais que seja o contato, que esteja direto. Por quê? Porque no protocolo eles fazem os exames todos, então, e a própria federação, isso todos os clubes iguais, né? Então, o cara entra em campo tranquilo, sabendo que ele não tem nada, e o outro atleta também. O grande problema, realmente, é quando ele sai dali. Porque se você for lidar só vendo o lado do atleta, não tem problema nenhum. E eu acho, sim, que os clubes estão sendo punidos, porque, como a gente vem falando, os clubes estão tomando todas as atitudes que tem que se tomar, todas as providências cabíveis, né? Às vezes até dispostos a se prejudicarem, porque vão ter que sair, de repente você vai fazer em outra sede, sair do seu local de trabalho, de jogo, né? Torcida a gente não precisa dizer, porque os portões vão estar fechados, né? Mas você vê que o futebol, ele está sempre aberto ao diálogo, né? E é a situação melhor que se encontra no país para um projeto de alegria, de satisfação para o povo, né? Eu me lembro outro dia até uma fala do teu pai, né, dizendo que o futebol ele prende as pessoas em casa, ele pode prender meu querido, seu Egídio, né, Lazaroto, e eu concordei com ele. O futebol, a gente é tão apaixonado, é uma coisa tão apaixonante que mexe com as pessoas, que seria uma maneira assim de ajudar, porque tendo futebol, o cara fica em casa, claro que fica em casa. Você tem um jogo bom, hoje, Fábio, na verdade... Domingo à tarde você vai ficar em casa vendo um joguinho, se tiver um joguinho bom, né, Joel? Sábado, domingo, com certeza, a gente já ficava numa outra situação. Exato, né? Exato. A gente sempre arrumava um compromisso para depois, ou antes ou depois do jogo. E agora não seria de maneira diferente. Então o futebol, até nesse aspecto, realmente ele ajuda... né? Que as pessoas ficassem mais em casa. Sem dúvida alguma. Agora, Joel, deixa eu te perguntar, e até por tu ter sido atleta, né, também, os jogadores retornaram ao período de trabalho. Aquilo que a gente falava lá atrás, né, Joel, que, olha, os clubes estão adotando medidas de orientar os jogadores em fazerem trabalhos em casa, né, trabalhos físicos, trabalhos de musculação. Só que aí o que acontece, Joel? Nesse cenário todo,
os jogadores voltarem, estão trabalhando à distância, né? Os goleiros que têm um pouco mais de contato ali, né, com a bola, assim, os próprios jogadores têm hoje, porque os treinamentos hoje possibilitam trabalhar fisicamente com a bola juntos. Mas a questão toda é o seguinte, vai chegar um momento que também vai saturar, né? Se a gente não tiver o reinício do campeonato, por exemplo, no dia 19 de julho, ou uma readequação, né, no decreto que separa clubes de futebol de clubes sociais, que essa é a grande bandeira que os clubes hoje e a própria federação busca junto ao governo do estado, para que hajam também os coletivos. Olha, Joel, vai chegar um momento que, bom, os jogadores estarão daqui a pouco fisicamente tudo bem, tranquilos, só que... E o ritmo de jogo que é fundamental? Fábio, realmente isso aí você tocou num fator muito importante. O atleta, tive realmente o prazer de ser atleta, treinador e a vida inteira trabalhando dentro do futebol. O atleta, você faz alguma coisa, qualquer coisa com o atleta você consegue fazer com ele se tiver uma bola. Então você botou a bola no meio, no trabalho, você chama o atleta para o teu lado. Porque ele fazer só trabalho físico, quando ele chega no clube, normalmente, hoje em dia, até a pré-temporada, todo o trabalho é feito com bola. Mas, diante da situação que nos encontramos hoje, eles estão trabalhando só fisicamente, sem bola. Então, isso é complicado. Porque ele gosta com a bola, que a bola chama atenção. Ele está ali, está trabalhando, está correndo, está tocando na bola, está com alegria, está fazendo uma gracinha com a bola, entende? E realmente, você trabalhando só fisicamente, você primeiro, você desgasta o atleta, satura o atleta, né? Você não tem condições de trabalhar o teu time taticamente, o que é muito importante, né? O atleta, ele quer voltar porque ele sente falta daquele habitat, daquele dia a dia. Cada coisa no seu lugar, né? Por exemplo, o atleta ele gosta de chegar naquela resenha, né? Porque ali é um grupo de 25 atletas, às vezes 30, 23 nessa faixa, e o cara às vezes ele tem 2, 3 que são mais amigos. Então ele já chega brincando com aquele cara, e o outro também, cada um assim, o outro também já é amigo do outro de mais 3. Então, o atleta gosta de chegar naquele ambiente brincando, sadio, tá ali na resenha, correndo, jogando. O coletivo que a gente fala é importantíssimo. Um atleta, quando ele sabe que vai ter um trabalho, hoje não se usa mais coletivo, né? Trabalho tático, mas é aquele trabalho que é praticamente um coletivo, que você une ali, junto, 2 equipes, 3 equipes, né? E ele gosta quando ele... Por quê? Porque ele está jogando. Ele está se movimentando, né? Ele quer estar tocando na bola. Então, é o que você falou, o trabalho só físico, ele é, além de desgastante, realmente ele desanima o atleta. O atleta hoje está com muita vontade. Olha, eu vou te dizer uma coisa, viu, Fábio? Quando começar os jogos, a vontade desses caras vão ser tão grande que é até perigoso. De tanta vontade, o excesso do cara, aquela ansiedade para voltar, olha... É bom, é gostoso, mas se você olhar direitinho, às vezes vai ser até uma coisa preocupante, porque o cara vai passar do normal dele. É um excesso de força e de vontade. Exatamente. Né? E sabe, Joel, que, claro, uma coisa é o que a gente pensa, o que a gente acha que poderia o futebol voltar com todos esses regramentos que está estabelecendo, né, de higiene para os profissionais da área. Mas o fato é que é o seguinte, Joel, o cenário hoje, a gente vê o futebol mais distante, o retorno, né, dentro daquilo que o próprio governo do estado tem se manifestado nos últimos dias. Hoje, inclusive, né, nós estamos gravando o programa na quinta-feira de manhã, então hoje tem um encontro marcado, né, pode ser que mude, daqui a pouco haja uma nova data, mas inicialmente está marcado para hoje. Um encontro entre o presidente Luciano Oxman, presidente da Federação Gaúcha de Futebol, com o governador do estado e os secretários de Saúde e Esporte, né, para
tratarem sobre essa questão aqui de um eventual retorno do campeonato no dia 19 de julho. Por que, Joel? Nós especulamos o dia 19 de julho porque numa conversa entre a Federação Gaúcha e a Secretaria de Saúde se projetou que poderia se voltar no dia 19, mas não se estabeleceu como data de retorno no dia 19. Há uma especulação ainda. Os clubes retornaram justamente, né, para projetar 30 dias de preparação antes do reinício oficial das competições. No entanto, Joel, ainda é um cenário distante a gente projetar o retorno do Campeonato Gaúcho no dia 19. Eu, sinceramente, já vi muito mais próximo o retorno do dia 19 do que nós estamos vendo com o cenário atual. Até porque a curva ainda ela é ascendente, ela é de crescimento de casos, especialmente no interior do Rio Grande do Sul. A própria capital, que havia tido uma diminuição, voltou a apresentar novos casos. Então, acho que com essas mudanças de bandeiras em algumas regiões do estado, o dia 19 de julho começa a me preocupar que nós não teremos essa data como data de retorno, João. Sem dúvida, né, Fábio? Primeiro que esse retorno 15, 20 dias antes, isso é primordial. Tem que haver, porque mesmo a gente, vamos dar uma ida lá na Europa, mesmo os caras lá preparados e tal, começaram o jogo, tem jogadores sentindo cãibra todo jogo, saindo machucado. Aqui com a gente também não vai ser diferente. Não vai ser diferente. Até ainda entra aquele lado que eu te falei. Tem um lado psicológico, tem um lado, né, a vontade, a força. Tá. E eu acho, Fábio, preocupante, porque eu ouvi também uma entrevista do secretário e até do próprio governador, que eles vão ouvir o presidente. Ele quer ver o que o presidente Luciano tem para colocar para eles. Mas é uma coisa, eles não pensam, eles também estão pensando, até acho que o governador tem tido uma preocupação muito grande quanto a isso, né, com o povo. E é compreensível, respeitável e admirável. Exatamente, né? Fábio, exatamente. E eu acho que também eles vão prorrogar. Eu acredito que não, com esse aumento, né, até porque você vê a região da Serra, seria, se for por sede, seria um dos locais indicados para ser sede. Exato, João. Até porque, para o nosso telespectador que está nos acompanhando, das reuniões que a Federação Gaúcha teve com o governo do estado, nas reuniões e nas próprias reuniões da federação com os clubes participantes do Campeonato Gaúcho, as 12 equipes, o que praticamente já se rechaçou é a possibilidade de nós termos as equipes jogando nos seus respectivos estádios, né? Ou seja, o Ipiranga, que também seria prejudicado bastante, porque teria 2 jogos dos 3 que ainda restam no primeiro turno aqui e contra adversários diretos, né, João? Diga-se de passagem. Então, isso está praticamente rechaçado. Nós não teremos jogos com as equipes mandando nos seus campos. O que acontece? As alternativas apresentadas seriam, no primeiro momento se especulou, Pelotas, Caxias e Porto Alegre. Aí Pelotas acabou se tirando, né, do radar pela questão de logística, fica muito fora, muito distante, muito longe, né, fica no sul do estado. Então se pensou em fazer o seguinte, Porto Alegre, a região da Serra contemplando Caxias e Bento Gonçalves. Só que agora, na última atualização do governo do estado, né, na questão de bandeiras, essa região que era laranja, como boa parte do estado, passou a ser vermelha. E aí faz com que essas 2 cidades, Caxias e Bento, não pudessem, inclusive, ter o retorno dos trabalhos dos seus clubes. O que a gente está vendo aqui no Ipiranga, em Caxias não pode, em Bento não pode. Então, quem tinha reiniciado o trabalho teve que parar. E quem não reiniciou, que estava por reiniciar justamente na segunda-feira, pós a divulgação das novas bandeiras, teve que cancelar o reinício. Então, isso está quase que descartado. E eu começo a ver, Joel, não sei qual que é a tua opinião, que a alternativa que nós teremos vai ser mandar os jogos todos na capital, e aí a própria dupla Grenal já abriu a possibilidade de ceder, além dos 2 estádios, os CTs, né? Hoje o Beira-Rio tem o CT Parque Gigante, que é o CT do Internacional, tem 2 belíssimos campos, porque o que vai interessar
interessar vai ser os gramados, né, Joel? Porque não vai ter torcida, claro que vai ter a televisão também transmitindo, mas aí se ajusta, né? Se monta uma estrutura para a transmissão, porque não vai ter torcida. Então acho que não há problema de realizar os jogos ali. Então teríamos 2 campos de treinamento no CT Parque Gigante e teríamos ainda o Beira-Rio. No Grêmio tem o CT Luiz Carvalho, que também tem 2 belos campos, e tem ainda a Arena do Grêmio. Então, além de outros estádios de Porto Alegre e da região metropolitana. E ainda tem mais uma coisa, viu, Fábio? Esses CTs, o campo de jogo... É igual ao do estádio. Exatamente. É muito melhor do que alguns campos do interior. Eu me arrisco a dizer, Joel, e eu recentemente passei tanto pelo CT Luiz Carvalho, até porque fica na entrada de Porto Alegre, né, para nós que viemos do interior, e também o CT Parque Gigante. Não há nenhum clube no interior do Rio Grande do Sul que tenha um gramado que tem esses CTs. Não tem. Então, se acha uma alternativa e concentra, Joel, daqui a pouco, em 1 ou 2 hotéis, né, ou 3 hotéis, se fosse o caso, da capital, fecha somente para as delegações. Sem dúvida. Loca porque seria uma semana apenas de jogos, né, Joel? Quarta, domingo e quarta. Aí que entra também, né, Fábio? Nós falamos outro dia também no BV sobre isso. Aí faltou um consenso um pouquinho, porque se deixasse rolar mais 15 dias, mais uma semana, já tinha terminado o campeonato e já teríamos decidido muitas coisas, né? Aí não precisaria nem mudar a fórmula do campeonato, exato, que agora foi mudada, né? E prejudica especialmente a nós aqui, o Ipiranga, né? Exatamente, porque se tivesse jogado os 15 dias, não teria aumentado, acho que, o número de clubes, né? E não teria agora o descenso com 4 equipes. Uma situação, vai ser uma briga de foice, né? Vai ser uma coisa complicadíssima, né? Na verdade, eu na minha opinião, não sei vocês, eu só tiro o Grêmio e Inter, só a dupla. Acho que o restante, todas as equipes vão brigar. Inclusive os nossos 2 da Série B, o Juventude e Brasil. Porque se a gente pegar pelo histórico dos últimos 4 anos, né, nesse formato de 4 equipes sendo rebaixadas, tanto o Juventude quanto o Brasil teriam sido rebaixados. Hoje o Brasil, se fosse 4, estaria fora. Pois é, exato. Hoje, se então, fosse 4... eu até depois do intervalo a gente vai tratar desse assunto aqui, Joel, porque tudo aquilo que nós falávamos, né? Olha, até o presidente da FIFA deu uma declaração e até eu me empolguei com a declaração do presidente Gianni Infantino quando ele disse o seguinte: olha, nós teremos no retorno do futebol um futebol mais solidário, os clubes pensando no coletivo, pensando no todo, não só no seu interesse individual. Meus amigos, a gente nem voltou com o futebol e todo mundo está preocupado com o seu interesse individual. Aquela ideia do pensamento coletivo não existe. E depois do intervalo eu vou falar o porquê que não existe esse pensamento coletivo. Voltamos já com mais um Na Resenha. O esporte é debatido aqui, na Resenha. No Master, o inverno tem sabor que nos une. Ofertas quentinhas para toda a família. Tá no Master, tá em casa. Voltamos a apresentar Na Resenha. Voltamos com o programa Na Resenha aqui na TV Erechim, canal 26 e 526 da NET, agradecendo você, telespectador, que nos acompanha nas nossas 2 edições inéditas do programa. Às segundas e sextas-feiras, sempre às 20 horas e 30 minutos, programa este que também é reprisado em diversos horários aqui na grade de programação da TV Erechim, como também é reproduzido através da nossa fanpage da TV Erechim no Facebook e no canal no YouTube. O programa Na Resenha tem o patrocínio do Andretta Transformando Horizontes, System Software de Gestão há mais de 30 anos otimizando resultados de seus reais parceiros. Acesse systempro.com.br e confira nossos produtos e serviços. Lembrando que o programa Na Resenha também tem o patrocínio do Master Supermercados, que agora tem uma loja virtual
completa para você. Tudo que você encontra nos supermercados agora está na tela do seu telefone celular, do seu computador, do seu tablet, do seu notebook. Você faça as compras no conforto da sua casa, combina o horário e o Master entrega fresquinho para você os produtos que você adquirir no horário combinado. Nós estamos conversando hoje com o nosso querido amigo Joel Costa, deste retorno aos trabalhos das equipes, também retorno de algumas competições. A gente que projetava num cenário mais otimista o Campeonato Gaúcho sendo a primeira competição, até para servir de modelo para o retorno dos campeonatos estaduais e, quiçá, né, das competições nacionais num futuro um pouquinho mais distante. Mas quem deu um peitaço contra tudo e contra todos foi o Flamengo e fez o Campeonato Carioca voltar. Eu sei que tu és flamenguista, Joel, mas a força do Flamengo se materializa com esse retorno do Campeonato Carioca de forma até esquisita, né? Porque, vamos combinar, se a gente comparar a nossa situação aqui no estado do Rio Grande do Sul com o que está acontecendo no Rio, nós estamos quilômetros à frente. Joel. Sem dúvida. Não, eu sou flamenguista da época de moleque, de ir pro Maracanã realmente torcer para ver Zico jogar, Adílio, tudo bem. Mas também sou consciente do que a gente passa, né? O momento que a gente passa. Claro, o Flamengo é uma força muito grande, mas a gente tem que analisar assim, né, Fábio? Por exemplo, o Flamengo hoje tem essa condição toda, mas e os clubes pequenos? Será que tem? Não tem. Então, eu acho que, eu estou falando, lá o Rio de Janeiro, São Paulo, a gente sabe que a pandemia é grande, está tirando muitas vidas, né? E nós aqui, podemos dizer que fomos menos atingidos, ou melhor, estamos melhor preparados, né? Estamos nos cuidando mais. Rio de Janeiro sempre foi uma cidade, sou carioca, adoro a minha terra, mas a gente sabe que o Rio de Janeiro sempre foi muito mais largado, muito mais à vontade jogado. E com relação à pandemia, eu acho também que não está se vendo com aquela responsabilidade que tinha que ter. Veja bem, o Botafogo e o Fluminense, né, estão ali lutando para que não reinicie o campeonato, e eu acho que eles têm razão. Eu acho que primeiro tem que se ter se não uma igualdade, pelo menos alguma coisa a mais para os times pequenos. O Flamengo, mano, é muito simples, o Flamengo vai lá e oferece alguma coisa para um time pequeno daquele, entende? Para o Resende ou para o Volta Redonda, algo mais interessante, e os caras vão, porque o futebol, infelizmente, hoje é isso. O cara é mais negócio, é mais interesse, né, do que o próprio futebol em si, para alegrar só o torcedor, entende? Só o público. Não é. Então, para mim, isso é um jogo de interesse. Eu acho isso complicado, acho difícil. É como eu falei, tem que ver o contexto do Estado, né? Da saúde no Estado. É complicado. Então, eu acho que, como flamenguista, eu acho que é inoportuna ainda essa volta, né? Não deveria, são vidas em jogo. O Flamengo está tirando proveito realmente da força que tem, né? O Vasco também, inclusive, já ouvi isso. Há interesse do Vasco por trás, a gente vai ver futuramente qual é o interesse do Vasco, está colado ao Flamengo nisso, porque inclusive são duas equipes, são as maiores rivais no Rio de Janeiro, né? E hoje estão juntas, né? Foram até a Brasília juntos para resolver, quer dizer, futuramente a gente vai ver qual é esse interesse, mas eu acho que lá realmente, eu acho que não é o momento, não. É bem inoportuna essa volta do Campeonato Carioca. E, Joel, eu falei antes do intervalo sobre a questão dos interesses individuais de todos os clubes, que havia um sentimento que, olha, nós teremos um mundo melhor, um mundo que vai se voltar mais a alguns princípios, a gente vai voltar a ter uma relação diferente entre as instituições e aí trazendo para o futebol entre os clubes. Bom, primeiro, as reuniões da Federação Gaúcha de Futebol com os 12 clubes participantes, estou falando só de 12, os 12 que estão na elite hoje do futebol estadual. Tu imagina se a gente abrir o leque para a divisão de acesso, terceirona e outras mais. Os clubes não conseguem chegar a um consenso, né? Eles até tentam, né, ficar próximo do consenso, mas não conseguem chegar. Nós tivemos até um presidente que chegou a dizer que tinha acabado a bateria do telefone celular e ele não conseguia participar da reunião porque ele não era favorável ao retorno do campeonato na data que estava pré-estabelecida. Ora,
É óbvio que hoje a gente usa o celular o tempo todo e muitas vezes a gente acaba, né, Joel, pelo tempo excessivo de uso, acaba muitas vezes a bateria terminando antes. Mas quando tu vai para uma reunião para defender o teu clube, para tratar do futuro, do que vai acontecer do teu clube, que o principal interesse hoje é saber quando é que vai retornar, para tentar gerar novamente recursos e receitas, o presidente acaba a bateria e fica incomunicável naquele dia. Então, peraí, vamos combinar, né? Tem clubes que estão usando, né, e são contra o retorno do Campeonato Gaúcho agora, porque eles estão pensando que vamos aguardar para quando tiver algo mais claro no cenário nacional para voltarmos com a Série D do Campeonato Brasileiro. Tem clubes que dispensaram todos os seus jogadores pensando lá na frente na Série D, só que eles não querem retornar agora porque eles estão de olho na competição nacional. Aí a gente tem clubes como o Ipiranga, por exemplo, que são clubes que fazem contrato com seus jogadores para o ano todo, para o Campeonato Gaúcho e também para a Série C do Campeonato Nacional, e que estão com o pincel na mão, sem saber o que fazer. Porque dispensa os jogadores, mas e se volta o campeonato daqui a 20 dias? Como é que se faz? O que será feito? Então tem muitos clubes que estão usando, né, das suas estratégias, não pensando no coletivo, não pensando em todos, não pensando somente no seu interesse individual. E isso acho que só reitera aquilo, Joel, que nós conversamos até na rádio sobre isso, que olha, essa ideia de um futebol mais solidário, de união, não vai existir, não está existindo nem durante a pandemia, Joel. Não. Primeiro, Fábio, que eu acho que existem diretores e diretores, tá? Aquele que realmente ele está ali defendendo, né, o seu clube, beleza, corretamente, olhando o seu lado social, olhando o lado do torcedor, o que é bom para o atleta, tá? Tem esse diretor, esse presidente, esse diretor, que esse é louvável, né? Agora, tem diretores que, como você falou, ele não é nem um pouco humano, porque por mais que tenha que se dispensar alguns atletas, a gente entende que com a pandemia teve que dispensar alguns funcionários, dispensar alguns atletas, também tem que haver o lado humano. E aí entra aquilo que você falou, será que como a gente pensou, será que depois disso nós vamos ter um povo mais unido, pensando no bem-estar de todo mundo? Não, eu acho que não. Eu acho que isso aí, no momento agora, muita gente diz isso. Está servindo de exemplo. Mas daqui um dia acabou isso, passou a pandemia, não se fala mais nisso, nós estamos num mundo diferente, tal, todo mundo, tudo bem. Tem pessoas que vão continuar pensando só nela, entende? E aí vem o caso que você falar desses diretores. Tipo o cara que, acabar a bateria. Não, isso aí é jogada, isso é coisa... acho que é um cara, só podia estar mal intencionado, não queria estar coeso, estar junto com os outros clubes, porque eu acho que é o certo, é o bom, você ouvir opiniões, né? Os caras voltados, se você tiver voltado para o mesmo objetivo, que é o bem-estar do clube, bem-estar do torcedor, bem-estar do futebol, você vai buscar opiniões boas e vão chegar a um denominador comum. Agora, se eu puxar para cá e você puxar para lá, não vai se chegar a um acordo nunca. Então, é o que você falou. Eu não sei se o futebol realmente vai mudar, ou até na vida do dia a dia, no cotidiano de cada um, se as pessoas vão ser humanas e vão realmente pensar em ter um mundo melhor, o que seria bom para todo mundo, né? Mas eu vejo diretores, como estou dizendo, até acho, a gente de vez em quando fala lá no BV, mas eu achei que qualquer hora dessa a gente ainda vai puxar uma pauta para falar. Eu tenho a minha ideia sobre alguns diretores, né, que eu acho que há mais interesse pessoal, como eu falei antes, que é interesse no clube, no bem-estar do clube, aquele que tem seu quadro social, seu torcedor, o futebol, né, a comunidade, né, há o interesse individual. E isso, infelizmente, sempre atrapalhou o futebol. E olha hoje, Fábio, a gente tem alguns exemplos aqui, rapidinho. Olha a situação do Cruzeiro. Será que aqueles caras pensavam no Cruzeiro?
Eu acho que não. Aquilo que aconteceu aqui na aldeia com o Internacional na gestão do segundo mandato do Vitório Piffer. Exatamente. Então, é isso aí. Há uns que têm interesse no bolso, né, nos recursos financeiros do clube. Há outros que têm um interesse de promoção pessoal porque tem alguma pretensão política. E é assim, né? É assim. Joel, o Ipiranga não apresentou nenhum reforço neste retorno, né? O Ipiranga tinha um time pronto, um time que vinha fazendo uma boa campanha, a gente analisar um todo do campeonato. Sim, teve um ponto fora da curva, que foi aquela goleada sofrida para o Aimoré aqui no Colosso da Lagoa, onde o Ipiranga não... Primeiro que o Aimoré não tem time para fazer 5 no Ipiranga, e nem o Ipiranga tem time para levar 5 do Aimoré. Foi um jogo completamente atípico, um jogo completamente fora da curva. Sem dúvida. Por outro lado, Joel, nós tínhamos um Ipiranga que vinha de um bom jogo contra o Brasil de Pelotas e não ganhou por um detalhe, né? Eu sei que no detalhe se ganha e se perde no futebol, mas neste caso o Ipiranga no detalhe não ganhou, né? Faltou muito pouco para o Ipiranga recuperar daqui a pouco daquela goleada com uma vitória sobre o Brasil de Pelotas em Pelotas. Então o Ipiranga retorna com aquilo que a gente já tinha visto de figura no Campeonato Gaúcho. Claro que alguns jogadores haviam trabalhado pouco, como foi o caso do Cristiano, fez poucos jogos, né? Mas não deixou uma boa impressão, né? Como a gente imaginava que ele chegasse a começar a fazer gols e dar uma contribuição ao setor que o Ipiranga tem carência ainda. Mas o que te parece, Joel, por exemplo, o Juventude, que está desembarcando todos os dias jogadores e alguns jogadores importantes. Até essa semana surgiu a especulação do retorno do Naldo, né? Que estava há muito tempo jogando fora do país e que poderia estar retornando. Foi desmentida essa informação pelo próprio agente do jogador e pelo próprio Juventude, mas onde há fumaça há fogo. E se houve especulação, porque em algum momento o Juventude consultou a situação do jogador. Mas mesmo assim, são vários jogadores, o próprio Carlos Eduardo, enfim, são jogadores que chegam para reforçar o Juventude. Neste retorno, Joel, o Juventude chega como o candidato a disputar com a dupla Grenal o título do retorno e consequentemente, uma vaga na final do campeonato? Olha, Fábio, isso mostra que o Juventude está se mexendo, né? Está buscando alternativas, né? Tá querendo algo mais. Bom, eu vejo assim, primeiro, contratou grandes jogadores, inclusive contratou um jogador que era uma promessa no Botafogo, que é o Bochecha, que despontou muito bem esse garoto, meio-campista, Gustavo Bochecha, e que acertou também, acho que chegou ontem. Rafael Silva é um atacante também experiente, que já disputou, vem disputando o campeonato de Série B em vários clubes, né? Inclusive o Mirassol fez uma campanha boa, ele estava também, né? E o Carlos Eduardo, um jogador, queira ou não, a gente... Não sei a idade que está, caiu muito, mas é um jogador que, para nós aqui no Rio Grande do Sul, né, despontou no Grêmio e rodou o mundo, e todo mundo sabe que é um jogador que ainda, se quiser preparar, ainda pode ajudar muito o Juventude. E no Juventude deverá ser, claro, que nem tu falou, né, Jô? Se tiver focado, ele vai ser referência técnica disparada do Juventude. Pois é, eu acredito que o Juventude, né, se esses jogadores vierem realmente focados, né, estiverem bem fisicamente, porque às vezes também você traz um atleta e ele chega no clube não se dá bem, né? Principalmente assim o caso do Carlos Eduardo, que jogou em grandes clubes. Ele tem que saber que ele está vindo para o Juventude. Ele não está mais no Grêmio, não está mais no Flamengo, ele não está mais na Europa, ele está no Juventude. Agora, se esses caras vierem, potencial, eles têm. O time do Juventude, no início do campeonato, eu gostei, achei até que seria um clube que ia brigar, igual para igual. Mas eu acho que tem um bom plantel, acho que esses atletas vão vir, se vierem bem, vai somar muito ao Juventude e eu acredito que possa fazer um bom restante de campeonato. Se esses atletas também tivessem no início do campeonato, eu acho que poderia a posição ser outra. Mas, sem dúvida alguma, são atletas de qualidade e que vão ajudar muito ao Juventude. Até porque o Juventude já tinha um bom time, né? Já tinha um bom time. Ele não tinha encaixado ainda, exato, né, Joel? Como eu falei, né? É um time que faltava da Liga, mas era um bom time já e que agregando esses valores técnicos aí, eu acho que o Juventude passa assim a ser um candidato. Porque a minha opinião, Joel, é que não vai ficar o título do retorno com o Caxias de novo. Ah, não. É muito difícil. Aliás, né? se tivesse que apostar as moedas que eu tenho no bolso, e são poucas, seria, sem dúvida alguma, no Grêmio e no Internacional. Decide com a dupla.
claro, um dos dois. Isso aí não tem a dúvida. Futebol nos traz muita surpresa, que a gente não dá. Mas hoje, pela lógica, se a gente for olhar, 99% é Caxias e um da dupla. Exato. Joel, meu querido amigo, mais uma vez foi um prazer tê-lo aqui na nossa bancada do Na Resenha, né? Pra gente debater os assuntos esportivos e essa possibilidade de retorno do campeonato. Um grande abraço, meu amigo. Pois é, Fabinho. Já acabou. Rapidinho, né? A resenha quando é boa, mas é sempre um prazer estar aqui contigo, né? E estamos aí às ordens. Ainda bem que tem um bebê aqui todo dia, né? Então a gente supre um pouco, né? Exatamente. Muito obrigado, um abraço. É isso aí, fechamos mais uma resenha aqui no nosso programa e voltamos na próxima edição. Obrigado mais uma vez pela sua companhia, pela sua parceria e até a próxima. Na TV Erechim, na Resenha, com Fábio Lazarotto e convidados. No Master, o inverno tem sabor que nos une. Ofertas quentinhas para toda a família. Tá no Master? Tá em casa.